Seja bem-vinda, seja bem-vinda. E hoje, mais um dia, estamos aqui para nossa lição diária, para nossa disciplina espiritual, buscando essa conexão com a fonte, esses aprendizados que trazem para nós a paz, a serenidade e a completude. Hoje as lições estão extremamente profundas e elas trazem um olhar do quanto nós não precisamos sequer provar o nosso valor. Nós precisamos verdadeiramente aceitar o valor que Deus já nos deu. Então, permita que as palavras de hoje entrem no seu ser. Vamos nessa? Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma investigação de hoje. É muito bom ter a companhia de quem está ouvindo neste nosso mergulho profundo. Bom, hoje a gente começa com um paradoxo que é muito presente na sociedade moderna, né? Nossa, muito! É a questão da exaustão, certo? Exatamente. A sensação de que, apesar de todo o esforço monumental para organizar a vida, a exaustão virou a regra geral. Tem aquela busca constante por ferramentas, planilhas, métodos para otimizar o tempo, ou melhor, para tentar dar conta de tudo. Gerenciar crises, consertar relacionamentos, mas curiosamente, quanto mais se tenta controlar essas variáveis, mais o cansaço aumenta. É como se fosse uma bola de neve infinita e a nossa missão hoje é justamente explorar um conjunto de reflexões datadas de 20 de fevereiro de 2026 que prometem virar essa lógica do controle pelo avesso. Exato. O nosso material de origem vem de 2 textos com uma carga filosófica bem profunda. O capítulo 22 de Um Curso em Milagres, o capítulo 2 de Um Curso de Amor, e uma passagem super específica, conhecida como Lição 179. Sim, e vale dizer que embora a linguagem seja espiritual, o nosso objetivo aqui é puramente extrair a aplicação prática. Com certeza, porque a premissa que a gente vai examinar funciona quase como uma atualização de sistema operacional para a nossa mente. Desafia crenças muito básicas. Totalmente. E a argumentação do material se divide em 2 eixos, basicamente. O primeiro questiona como as relações humanas são construídas, focando muito na ilusão das diferenças. E o segundo eixo traz uma crítica direta a essa tentativa frustrada de controlar o mundo exterior. Sabe, aquele esforço de aprender sem parar, que nunca termina. A proposta é que a chave para sair desse estado de sobrevivência não é ter mais controle, mas adotar uma aceitação interior profunda. E olha, essa proposta soa atrativa demais, especialmente hoje. Se a gente pensar no perfil de quem acompanha esse tipo de discussão, imaginemos mulheres super inteligentes, estratégicas, que trabalham no mercado financeiro. Nosso nível de pressão nesse ambiente é surreal. Exato. Pessoas que lidam com cobranças, com metas altíssimas, decisões complexas todos os dias. A sensação é de carregar um mundo nas costas. Sim, e o que o texto sugere é que talvez a maior parte desse peso nunca tenha sido real. Para começo de conversa, é uma quebra de paradigma. Bom, vamos começar então pelo primeiro eixo lá no capítulo 22 de Um Curso em Milagres, a dinâmica dos relacionamentos. O texto entra no conceito de pecado, mas não é daquele jeito tradicional, né? Não, de jeito nenhum. Foge totalmente da visão punitiva. O texto descreve o pecado não como uma infração moral clássica, mas como uma percepção distorcida, uma ilusão estritamente individual. Quer dizer, a gente vê o defeito no outro, mas a raiz da crença de que estamos separados ou de que existe uma falha está dentro da nossa própria mente. E a partir daí, o material introduz o conceito do relacionamento não santo. Certo, vamos desempacotar isso. Como funciona esse relacionamento não santo na prática? É uma análise até um pouco crua do comportamento humano. O relacionamento não santo é baseado unicamente na diferença e na sensação de falta crônica. Tipo, a pessoa acha que tem um buraco e precisa de alguém para tampar. Exatamente isso.
Duas pessoas se unem não porque estão inteiras, mas porque acreditam que são metades. Cada um chega com a convicção oculta de que o outro tem exatamente aquilo que falta. Vira uma transação. Totalmente transacional. O texto chega a usar a palavra roubar para descrever isso. É tentar extrair do outro a segurança financeira, a validação, o afeto. E a imagem que eles usam é bem forte, né? A solidão de viver sob o mesmo teto. Sim, pessoas no mesmo quarto, mas com um abismo entre elas. Porque o foco tá só no que podem tirar um do outro. A gente vê isso todo dia. Parcerias de negócios onde só importa o que dá para sugar, ou relacionamentos onde um exige que o outro seja a fonte da felicidade. Escassez pura. Mas o texto dá o antídoto, certo? O relacionamento santo. Isso. E aí o paradigma inverte. No relacionamento santo, a pessoa olha para dentro primeiro e percebe que não falta nada. Ela reconhece a própria completude. Ela já está inteira. Exato. E ao aceitar isso, a união muda de função. O relacionamento deixa de ser uma ferramenta para extrair valor e passa a ser um espaço para estender a completude. Como a diferença entre duas pessoas morrendo de fome, brigando por um prato de comida, e duas pessoas já satisfeitas que sentam à mesa só pelo prazer da companhia. Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente isso. Quando não existe a urgência de saciar uma fome emocional através da outra pessoa, as diferenças superficiais não importam mais. Ficam só no nível do corpo, né? Sim, detalhes irrelevantes. A fé passa a ser depositada na essência compartilhada. O texto chama isso de círculo dourado, que é onde a gente reconhece o divino ou a essência pura no outro. Essa aí de uma postura defensiva para uma visão de unidade. Só que fazer essa mudança de mentalidade exige muito. E isso faz uma ponte perfeita para a segunda parte do mergulho, focada no capítulo 2 de Um Curso de Amor. Ah, sim, a questão da aceitação e da negação. Exato. Os autores pedem para aceitar o novo e negar o velho. Mas a palavra negação tem um peso gigante. Em psicologia, negar algo costuma ser péssimo. Como o texto justifica isso sem virar uma alienação total? É um ponto fundamental. A negação aqui não é fechar os olhos, adotar a positividade tóxica ou fingir que a dor não existe. Não é passar pano para os problemas. Então é o quê? É a recusa consciente de aceitar o que é falso ou o que é insano, como se fosse verdade. É recusar continuar investindo energia em padrões de medo que simplesmente não dão resultado. É parar de dar autoridade para a ilusão. Sim. Em vez de entrar numa guerra exaustiva contra os velhos hábitos, você só retira o valor deles. Porque o texto avisa que lutar ferozmente contra um problema só faz ele parecer mais real na mente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma analogia no texto que clareia muito isso. A da educação formal, né? A do estudante, sim. Brilhante. Pensa num médico ou engenheiro. Tem um período de aprendizado intenso. A pessoa é estudante. Mas toda faculdade tem formatura. Chega uma hora que acaba. Isso. E depois da formatura, se espera que a pessoa assuma a identidade. Que vá atuar como a médica que se formou. E não fique eternamente agindo como um aluno inseguro. E essa é uma das críticas mais afiadas do material. Ele argumenta que, como sociedade, a gente foi condicionado a ser eterno aprendiz da verdade. A gente acumula livro, palestra, curso. Sempre achando que falta uma última informaçãozinha para finalmente ter paz. Esse padrão mantém as pessoas presas na identidade de buscador, daquele que nunca chega lá e, portanto, não tem o direito de descansar. Então o texto sugere que buscar demais vira autossabotagem. Uma desculpa para não viver o que já se sabe. É, precisamente. O texto é bem incisivo. Ele diz que é insanidade aprender a verdade sobre a própria completude e se recusar a viver isso. E aí entra o termo consciência crística. Vamos pausar um segundo aí. Esse termo tem uma carga religiosa pesada. O que significa na prática, sem jargão, para quem está ouvindo? Excelente ressalva. Dentro dessa filosofia, consciência crística não é dogma. É um estado de consciência disponível para qualquer um. É o estado de reconhecer que você tem uma unidade com a fonte da vida, que você opera do amor e da paz inabaláveis e não da separação. Tá. E no dia a dia? No dia a dia significa entrar naquela reunião tensa,
ou lidar com uma crise financeira sem precisar atacar ou se defender desesperadamente, porque a pessoa sabe que a essência dela não corre perigo. É aplicar uma paz que não depende de como o mundo está se comportando lá fora. Nossa, isso mostra o quanto a gente desperdiça de energia tentando provar o nosso valor. E nos leva direto para a terceira parte da investigação: o vício no controle. O famoso gerenciamento de crise contínuo. Exato. Se a gente já é completo por natureza, por que a sociedade é tão viciada em microgerenciar a vida? A gente vive atrás da fórmula mágica, achando que rotina pesada e método de tentativa e erro vão garantir segurança. O que é fascinante aqui é como o texto destrói essa obsessão. Ele aponta que esse apego ao que funciona é, na verdade, um jogo de azar disfarçado de certeza metódica. Como assim, um jogo de azar? É que a gente tenta uma estratégia. Se o resultado dá certo, a gente cola um rótulo de método infalível nela. Mas o texto nota que a gente julga a eficácia só olhando para trás, depois do resultado. É tipo jogar um dado, tirar um 6 por acaso e depois escrever um manual de como rolar dados perfeitamente, achando que domina o acaso. Exatamente isso. A gente não controla as milhares de variáveis do mundo. A gente só cria narrativas confortáveis depois do fato para acalmar o medo do desconhecido. Porque no fundo, a mente pensa que se tiver planilhas suficientes, vai blindar a própria vida contra o fracasso. O que é a receita certa para um colapso. E o material leva isso para o nível coletivo também. Ele critica os grandes sistemas da nossa sociedade. O sistema de justiça é um dos exemplos citados. Sempre analisando pela ótica filosófica, claro. O argumento é que esses sistemas nascem de uma premissa errada, certo? Sim, nascem de uma mente dividida. Um sistema que já parte do princípio de que o ambiente e as pessoas são hostis, perigosos e precisam ser contidos a todo custo. E por que eles falham tanto? Porque tentar consertar o mundo criando sistemas cada vez mais rígidos é focar só no sintoma. É dizer, essa regra não funcionou, vamos fazer outra mais dura. Foca na reação e ignora a causa. Mas a contra-argumentação óbvia seria: sem sistema e sem regra, a sociedade entraria em caos absoluto. O texto propõe abandonar o controle externo de vez. O texto não prega anarquia. Ele só aponta a futilidade de esperar a salvação desses sistemas. Qualquer estrutura construída puramente no medo e na desconfiança nunca vai ser verdadeiramente pacífica. Tentar organizar a vida e o comportamento dos outros, controlando as coisas de fora para dentro, é uma batalha perdida na largada. É o hábito de perguntar o que eu preciso consertar lá fora, em vez de mudar a lente interna primeiro. E isso nos traz para o coração de toda essa análise. Se microgerenciar rotina não nos protege, se ficar estudando eternamente não traz paz, e se reformar sistemas baseados no medo não resolve, qual é a solução? Onde a gente encontra descanso? A solução que os textos oferecem é muito clara. A mudança real e o mundo verdadeiro acontecem exclusivamente do lado de dentro. A mudança interna é a única causa. O externo é só o efeito. É de dentro para fora. Sempre. Mas tem um aviso importante. Olhar para dentro não é consultar aquela nossa mente ansiosa, cheia de trauma e mecanismo de defesa, sabe? O ego, digamos assim. Isso, o nosso eu separado. Olhar para dentro é acessar a consciência compartilhada. O texto chama isso de firmar o pacto do novo. Mais um termo denso. Como a gente traduz o pacto do novo para as decisões diárias daquela mulher do mercado financeiro que a gente citou? Na prática, firmar o pacto do novo é o compromisso inegociável de sustentar a verdade no meio do caos. O texto chama de trazer o céu à terra. E não é salvar o mundo com as próprias mãos ou consertar os colegas de trabalho. Ufa, ainda bem. É simplesmente escolher manter a própria paz interna e inabalável. É responder a uma meta impossível ou a uma crise financeira não a partir do pânico de quem está sendo atacada, mas da firmeza de quem sabe que a sua essência não pode ser ameaçada. É transferir o peso da estratégia externa para a identidade. Isso é muito poderoso. E nos leva para a âncora final de hoje, que é a lição 179. Ah, sim, essa lição é um alívio enorme. A frase central dela é curta e vai direto ao ponto. Deus é só amor, e portanto, eu também.
E, independentemente de qualquer crença individual de quem escuta a gente, o argumento filosófico aqui corta a raiz de todo o cansaço. Corta mesmo, porque sugere que só existe uma vida e ela é compartilhada com a fonte. A mensagem é que a graça e a paz já foram dadas. Não são prêmios de produtividade para quem trabalha 15 horas por dia. Não tem que merecer o descanso ficando exausto primeiro. Exato. Quando isso clareia na mente, a pessoa percebe que não precisa mais correr atrás de provar que é digna de existir. Resta só reivindicar essa paz agora, no presente. O impacto disso no sistema nervoso deve ser imediato. Traz um acalmamento quase instantâneo só de internalizar. Deixar cair a armadura, parar de lutar contra o externo, não é ser irresponsável ou passivo. É o que permite andar pelo mundo não como uma sobrevivente machucada, mas como alguém que cria a partir de um estado de paz. Reforça a identidade de filha e não de quem está apanhando da vida. É trocar a exaustão pela confiança real. Bom, chegando na reta final, vamos tentar resumir os achados deste mergulho. Claro. Primeiro, a gente viu a provocação de não usar relacionamentos para cobrir faltas, mas sim partir da completude para estender o que já temos de bom. Segundo, o desafio de abandonar aquela identidade confortável do eterno estudante que precisa de mais um curso para se achar pronto. É hora de assumir a identidade de paz que já existe. E terceiro, soltar a ilusão de que manipular engrenagens externas e criar regras baseadas no medo vai nos proteger do acaso. Em vez de tentar forçar uma solução lá fora, a pergunta passa a ser: a partir de qual estado interno eu escolho lidar com isso? O mundo perde aquela cara de campo de batalha. O peso de tentar dar conta de tudo vai embora, porque a pessoa lembra que a única fonte que sustenta a realidade é o próprio amor. E para encerrar, fica uma provocação para quem acompanhou o mergulho até aqui. Um pensamento para mastigar durante o dia. Acho ótimo. Pensemos na premissa debatida hoje. O esforço contínuo para provar valor é desnecessário porque a completude é o padrão de fábrica. Se a gente adotar essa hipótese de verdade, imagina a situação de entrar naquela reunião dificílima de amanhã de manhã. Aquela que dá dor de estômago só de pensar. Essa mesma. Ou a hora de tomar uma decisão gigantesca, ou iniciar uma conversa super estressante que está atrasada. O que aconteceria se esse momento não fosse enfrentado com a mente acelerada, calculando defesas e tentando controlar os resultados? Mas enfrentado a partir da paz inabalável. Sim. Como seria entrar na sala com a certeza silenciosa de que não há nada a provar e nada de real a perder? Se a mudança de dentro dita a realidade de fora, como essa postura mudaria a energia da sala inteira sem que fosse preciso erguer nenhum escudo? É uma mudança de paradigma que muda o mundo sem levantar um dedo. Fica aí a reflexão sobre a força gigante dessa escolha interna. Agradecemos imensamente a companhia de todos em mais este mergulho profundo. Foi excelente. Até a próxima investigação. Um grande abraço.